Bom, vamos resolver o exemplo 2.2, né, do livro Introdução à Mecânica dos Fluidos do Fox, sétima edição. Então, esse exemplo ele fala que uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido como mostrado. Para uma pequena altura da camada D, podemos supor uma distribuição linear de velocidades no líquido. A viscosidade do líquido é de 0,65 centipoise e sua densidade relativa é de 0,88. Determine a viscosidade absoluta do líquido em libra-força vezes segundo por pé quadrado, a viscosidade cinemática do líquido em metro quadrado por segundo, a tensão de cisalhamento na placa superior em libra-força por pé quadrado, a tensão de cisalhamento na placa inferior em Pascal e o sentido de cada tensão cisalhante calculada nas partes C e D. Bom, então aqui a gente tem, né, o nosso esquema, tá? Então a gente tem aqui as duas placas, a distância de 0,3, né? E a placa de cima, ela então está com uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Tá? Bom, o que ele deu aí pra gente, né? Ele deu pra gente a viscosidade, que é igual a 0,65 centipoise, tá? Que é o CP. E deu pra gente também a densidade relativa, né? Ou a gravidade específica, que é o SG, que é 0,88. Tá? Bom, a gente tem que lembrar, né, que o SG é igual à massa específica dividida pela massa específica da água a 4 graus Celsius. Tá? Bom, então vamos primeiro aí para as nossas considerações. Tá? Então, quais são as nossas considerações? Tá? Bom, a nossa primeira consideração, tá, vai ser a seguinte, que a minha distribuição de velocidades, ela é linear. Isso foi até colocado já no enunciado. Tá? A minha segunda consideração vai ser que o regime ele é permanente. Tá? Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai considerar que o regime ele é permanente e a gente vai considerar também que a minha viscosidade ela é constante. A gente sabe, né, que a viscosidade ela pode se alterar, né, principalmente devido aí a um aumento de temperatura, tá? Mas a gente vai considerar então que a viscosidade ela é constante. Bom, a letrada enunciado, ele pede a viscosidade absoluta do líquido em libra-força vezes segundo por pé quadrado. Né? Então, é um problema, né, de conversão de unidades. Tá? A gente tem que lembrar aí de alguns fatores de conversão. Né? Primeiro, que o poase, né, ele é igual a quê? A grama por centímetro vezes segundo. Tá? A gente tem que lembrar também que uma libra-massa é igual a 454 gramas. Tá? A gente tem que lembrar que um slug, né, é igual a 32,2 libra-massas, certo? E que um pé é igual a 30,5 centímetros. Tá? Bom, uma outra conversão de unidades que a gente vai utilizar é que uma libra-força é igual a 4,45 newtons. Bom, então vamos lá. Bom, a gente tem aqui 0,65 centipoise. Né? Então, eu vou transformar primeiro para poise. Então, eu sei a relação, né, de poase para centipoise, que um poase é igual a 100 centipoise, certo? E eu sei também
que 1 poase é igual a quê? Não é a 1 grama dividido por centímetro vezes segundo? Né? Então, é igual a grama dividido por centímetro vezes segundo. Né? Olha só, CP vai cortar com CP, poase com poase, então eu vou encontrar aqui 0,0065 gramas por centímetro vezes segundo, tá? Mas eu quero a minha unidade em libra-força vezes segundo por pé, né? Então eu tenho que transformar aí para o sistema inglês, né? Então vamos lá, 0,0065 gramas por centímetros vezes segundo, né? Então eu vou ter que transformar o grama e o centímetro, tá? Bom, a gente sabe então, né, que vou transformar aqui, ó, libra-massa, né? Libra-massa e grama, né? Qual que é a minha relação? Uma libra-massa, 454 gramas, certo? Bom, e a gente vai passar aqui para o slug, né? Eu sei então que essa relação do slug para libra-massa é um slug 32,2 libra-massas, certo? Então, se a gente fizer a nossa conta aqui, ó, cortar, né, libra-massa com libra-massa, grama com grama. Então, eu já tenho aqui o slug, tá? E o slug a gente pode converter para libra-força, né? A gente tem que lembrar da nossa definição do slug, né? Qual que era a nossa definição do slug? Né? O slug era libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé, certo? Então aqui a gente vai cortar o slug, ó. Vai ficar então libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé. Esse segundo ao quadrado vai ainda cortar com esse segundo, então vai sobrar só o segundo ali. O que a gente já tem aqui? A gente tem libra-força vezes segundo por pé, certo? Mas eu ainda tenho esse centímetro, né? Então, eu vou transformar agora esse centímetro. Bom, eu vou colocar o centímetro em cima, porque eu quero cancelar com esse centímetro que está aqui embaixo. Então, qual que é a relação, né, de pé e centímetro? Um pé é igual a 30,5 centímetros. Né? Então, aqui agora, ó, esse centímetro vai cortar com esse centímetro. E o que sobrou aqui de unidade? A unidade que sobrou aqui, ó, é libra-força vezes segundo dividido por pé quadrado. Então, a gente pode então fazer o cálculo da parte numérica, né? E a gente vai encontrar aqui uma viscosidade igual a 1,36 vezes 10 a menos 5 libra-força vezes segundo dividido por pé quadrado. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede a viscosidade cinemática, né? E a gente tem que lembrar, então, que a viscosidade cinemática é igual à viscosidade absoluta dividido pela massa específica, certo? Bom, ele deu para a gente a gravidade específica, né? O SG, né? Que é igual a 0,88. Né? Com esse 0,88, a gente consegue calcular a massa específica. Né? A minha massa específica vai ser igual a 0,88, né, vezes a massa específica da água a 4 graus Celsius. A massa específica da água a 4 graus Celsius é 1,94 slug por pé ao cubo. Tá? Então, isso daqui, né, vai ser igual a 1,7072
slug por pé ao cubo, tá? Então, vamos calcular aqui a minha viscosidade cinemática. A minha viscosidade cinemática vai ser igual a 1,36 vezes 10 a menos 5, libra-força vezes segundo dividido por pé quadrado, vezes 1 sobre a minha massa específica, 1,7072 slug por pé ao cubo. A gente vai multiplicar aqui pela nossa definição de slug, né? O slug é igual a quê? A libra-força vezes segundo ao quadrado dividido por pé, né? Vamos ver aqui que a gente já cortou aqui, ó. O slug com slug, libra-força está cortando com libra-força. A gente tem aqui, ó, pé, a terceira com um pé aqui, a gente vai ter pé a quarta dividido por pé ao quadrado, vai ficar pé ao quadrado por segundo, né? Olha só, esse segundo vai cortar com esse. Então, até agora, a gente tem pé quadrado por segundo, certo? Mas a gente ainda precisa, o quê? Transformar para metro, certo? Então, a gente sabe que pé, metro. Qual que é a relação de pé para metro? Né? A gente acabou de ver, né, que um pé é igual a 30,5 centímetros. Né? Então, um pé é igual a 0,305 metros. Só que a gente tem pé quadrado. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa elevar todo esse termo aqui ao quadrado. Né? Porque esse pé quadrado, né, vai cancelar com esse pé quadrado e a gente vai ter aqui, então, metro quadrado. Né? Lembrando que a gente tem que elevar ao quadrado esse 0,305, o metro quadrado, o 1 e o pé quadrado, certo? Bom, então, a gente vai encontrar aqui a nossa viscosidade cinemática de 7,41 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo, tá? Então, essa é a resposta da letra B. A letra C, ele pede para a gente a tensão de cisalhamento na placa superior, né? A minha tensão de cisalhamento na placa superior, né, vai ser igual à minha viscosidade vezes o quê? du dy, né? Mas para y igual a d, né, que é a espessura da minha placa, certo? Bom, o nosso perfil de velocidades a gente considerou, né, que é um perfil de velocidades linear. Né? Ou seja, né, vamos pegar aqui a nossa figura, né? Em qualquer ponto aqui, ó, a minha derivada vai ser uma constante. Né? Por quê? Porque a gente tem uma reta e a derivada é o quê? O coeficiente angular dessa reta, certo? Então, a nossa derivada ela é constante. Bom, então, eu posso trabalhar aqui com um ΔU, ΔY. Né? A minha velocidade, ele falou para a gente que é 0,3 metros por segundo, que é a velocidade da placa. Né? Então, meu ΔU é 0,3 menos 0. Né? 0,3 metros por segundo na placa superior e 0 na placa inferior. Né? Bom, e o meu ΔY é a distância entre as placas, né? A minha distância entre as placas era 0,3 milímetros, então é 0,3 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Então, aqui a gente vai encontrar que esse ΔU, ΔY é igual a 1000 segundos a menos 1.
Então, a tensão de cisalhamento na placa superior vai ser igual à minha viscosidade, tá? Vezes a minha taxa de deformação, du dy, que vai ser constante, igual a 1000 segundos a menos 1. Bom, na letra C, ele pede a tensão de cisalhamento, tá? Em libra-força por pé quadrado. Então, vamos trabalhar aqui com a viscosidade, né, em libra-força vezes segundo por pé quadrado, que a gente calculou, que foi 1,36 vezes 10 a menos 5 libra-força vezes segundo dividido por pé quadrado, vezes 1000, né, segundos a menos 1, isso aqui vai cortar, né? E a gente vai ter, então, a tensão de cisalhamento em libra-força por pé quadrado, né? Isso aqui vai ser igual, então, a 0,0136 libra-força por pé quadrado. Tá? Bom, na letra D, ele pede a tensão de cisalhamento, mas na placa inferior. Tá? Então, na placa inferior, a gente vai ter um valor diferente de tensão de cisalhamento? A gente não vai ter, né? Por quê? Porque na placa inferior seria o quê? Né? A minha tensão na placa inferior é igual a viscosidade vezes du dy mais para y igual a zero. Mas a gente já viu que a minha derivada ela é constante, né? Seja y igual a zero ou seja y igual a d, a minha derivada sempre vai ser igual a 1000 segundos a menos 1. Né? Então, a tensão de cisalhamento na minha placa inferior também vai ser 0,0136 libra-força por pé quadrado. Mas na letra D, ele pediu para a gente a tensão em Pascal. Né? Então, a gente vai ter que transformar, né, esse valor em Pascal. A gente tem aqui 0,0136 libra-força, né, por pé quadrado. Tá? A gente falou no início do vídeo, né, a relação entre libra-força e Newton. Então, a gente sabe que uma libra-força ela é igual a 4,45 newtons. Né? Então, aqui eu vou conseguir transformar a libra-força para newton. Bom, ainda falta transformar o pé. A gente vai ter que passar o pé para metro. Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó, o pé na parte de cima e o metro na parte de baixo. A gente viu que um pé é 0,305 metros, certo? Mas aqui a gente tem pé quadrado, então a gente tem que elevar tudo ao quadrado, né? Então, fazendo aqui, ó, passo a passo, né? Então, 1 ao quadrado é 1, pé ao quadrado, 0,305 ao quadrado e metro quadrado. Esse pé vai cortar com esse pé e aí vai sobrar o Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Né? Então, a minha viscosidade, se a gente fizer essa conta, vai ser igual a 0,651 Pascal. Tá? Bom, e por último, a gente tem a letra E, que ele pede, então, o sentido, né, da minha tensão de cisalhamento. Tá? Ele pede o sentido de cada tensão cisalhante calculada nas partes C e D. Bom, na placa superior, a gente tem aqui, né, uma placa que tem normal negativo. Tá? A minha tensão de cisalhamento deu com sinal positivo. Para ela dar com sinal positivo, ela precisa estar aqui no sentido negativo de x, né? Porque negativo com negativo, ele vai ser, então, positivo. Tá? Já na placa inferior, ela é uma superfície com normal aqui positivo. Né?
e a minha tensão de cisalhamento também deu positivo, né? Então, para minha tensão ser positiva, a gente precisa que a tensão seja direcionada aqui no sentido positivo de x, né? Porque positivo com positivo, a gente vai ter então positivo, tá? Então, esses são os sentidos aí das tensões de cisalhamento.